Neymar foi o líder que a gente espera, foi o craque que a gente achou que ia jogar o ano inteiro com a camisa do Santos. Contra o Sport, o Neymar foi tudo aquilo que o torcedor está pedindo desde que ele voltou. O cara que tecnicamente fez a diferença, o cara que foi para cima, que jogou futebol, não reclamou com o árbitro, não saiu reclamando, entendeu, jogou em sintonia com a torcida, incentivou companheiros, trouxe responsabilidade, pôs a braçadeira de capitão e honrou, de fato, o número 10, a faixa de capitão. Fez tudo o que deveria, mesmo com o joelho não estando 100%, estando lesionado. Assumiu a responsabilidade. O Santos fez uma belíssima partida contra o já rebaixado Sport. Entendemos que o Sport já caiu, que o Santos pegou um adversário frágil, só que eu preciso lembrar a vocês, o Santos vem pegando adversários frágeis e sofrendo há bastante tempo. Então, vamos lá falar sobre Santos e Sport. O Santos vence, está fora do Z4. Vamos trazer aqui a declaração do Neymar no meio do jogo, pós-jogo, e também trazer aqui para vocês a classificação e como pode ficar aí o Santos na próxima rodada contra o Juventude, podendo já se garantir na Série A. Então se inscreve aí no canal, deixa o seu like, vamos lá, de opinião e falar sobre como foi Santos e Sport. Santos respira no campeonato e, na minha opinião, realmente conseguirá ficar na Série A. Bom, trazer primeiro aqui a palavra de Neymar, tá? Ele trouxe aqui vamos trazer por ordem cronológica, né? A primeira entrevista, que é a que ele fala, né? Deixa eu só puxar aqui primeiro. A entrevista que ele dá sobre o intervalo, né? Vamos lá. Aqui, cadê o YouTube? Aqui, ó. Boa, vamos lá. Vamos ouvir aqui o Neymar falando sobre a lesão no joelho. O Murilo Tauro pergunta para ele na Rede Globo, né? Aqui a resposta do Neymar. Vamos ouvir. Com dor, como é que tá o joelho? Ser sincero, não tá tudo bem. Mas as pessoas têm que saber sobre a lesão, sobre o que aconteceu. São os médicos, né, do clube. E eu, obviamente, meu físico, meu staff. E são as pessoas que têm que saber do que aconteceu, tomar as decisões corretas para isso. Obviamente, nunca vão prejudicar a minha carreira em momento nenhum. Sempre buscando fazer o melhor para mim, né? Ele fala de não prejudicar a carreira, buscar o melhor para ele, né? Quem tem que administrar isso aí são os médicos, é o staff dele. Ele tá literalmente falando sobre o boato que teve essa semana de que ele estaria passando por cima de opinião médica, né? Indo contra os médicos que ele queria jogar e tudo mais, que, vamos dizer assim, ele estava se escalando mesmo machucado. O que não faz muito sentido, porque se a gente bate na tecla de que ele voltou ao Santos pensando em Copa, ele não voltaria a jogar simplesmente colocando o seu joelho em risco, né? Então esse foi o recado que ele passou aí nessa resposta, né? Mas é isso, eu acho que é isso que eu tenho para falar. O resto são só especulações. As pessoas inventam muitas coisas e eu fico triste, muito chateado com isso, porque, né, posso ser quem for, né? Hoje em dia, mas sou um ser humano e nenhum ser humano merece escutar, né, a baboseira que eu escutei essas semanas. Então Tá tudo ele fala muito sobre isso, né? Sobre ele ser um ser humano, né? Sobre ele ter ouvido muita coisa. E eu entendo, tá? O que o Neymar tá querendo dizer, né? Que esqueceram do lado humano e falaram só sobre, de fato, o Neymar jogador. E isso realmente pode ser muito cruel, né? Com o jogador. Porém, eu também entendo que ele acabou trazendo essa responsabilidade com a forma que ele foi gerindo essa crise, né? Ficar fora contra o Sport, não ter viajado com o grupo até o Rio Grande do Sul, né? O Santos sai atrás do placar, depois consegue um empate, mas o Neymar não está lá para estar junto com o elenco, presente com o time, e aí depois tem essa lesão, ele faz um anúncio, tem semana de Black Friday, então teve muita propaganda na página dele, no momento conturbado, então acho que faltou um pouco de tato da gestão também da imagem dele na rede social, então tudo isso é um combo, né? Como a própria Netflix produziu o documentário sobre o Neymar, né? O caos perfeito. O Neymar é um caos, né, em questão de mídia, ele é muito midiático e eu acho que faltou um pouco de tato para gerir isso tudo. E trouxe, obviamente, muitas críticas para cima dele. E aí depois tem a entrevista pós-jogo, né, quando acaba o jogo, Neymar também falando quando acaba a partida.
Te entrevistei, você falou que era importante aquele resultado parcial. Com a vitória, com o saldo de 3-0, o Santos está fora nesse momento da zona de rebaixamento, então vai depender dele para não ser rebaixado. Qual o tamanho da importância de vencer pelo resultado que venceu? A gente vem enfrentando uma dificuldade muito grande, né? Obviamente na luta contra o rebaixamento. Isso aqui pode passar despercebido para muita gente, tá? Mas isso é muito importante. Ele dizer essas palavras: estamos passando por uma grande dificuldade na luta contra o rebaixamento. Tanto o Matos, Marcelo Teixeira, a gestão em si do Santos, ela tem se recusado a falar sobre briga contra o rebaixamento, segunda divisão, o Z4. Eles têm evitado falar sobre isso. E sempre é um momento difícil, momento de reconstrução. O Santos deveria estar na parte de cima da tabela, se recusa a aceitar que o Santos está sim brigando contra o rebaixamento. E o Neymar dizer essas palavras, né? Que não é um momento fácil, são grandes dificuldades, luta contra o rebaixamento. Isso tudo é muito importante para deixar claro que eles têm ciência de onde está o Santos, da gravidade que é a posição que o Santos está hoje. Então isso parece besta, mas às vezes o óbvio tem que ser falado, principalmente pelo ídolo Neymar, né? Obviamente que a gente não queria isso, mas agora a gente depende de nós, né? Obviamente a gente sabe que saldo de gols é importante, por isso que eu estava todo momento cobrando aqui para a gente continuar tentando fazer os gols. E a gente viu durante a partida, né, o próprio Neymar cobrando muito, né, falando com os companheiros, pô, vem, joga comigo, vamos lá, tal, tudo mais, tentando fazer com que eles entendessem que apesar de estar garantida a vitória, porque com 2-0, com um gol contra o Sport, morreu, não conseguiu mais reagir, e o Santos só foi administrando, tentando fazer gols e perdendo gols, né, Lautaro Dias. E eu acho que ele dizer que ele estava ali o tempo todo incentivando, trazendo o pessoal para o jogo de volta, né, mantendo todo mundo alerta, isso é o que o capitão deve fazer. Parar de ficar brigando com o árbitro. A gente teve 3 pênaltis não marcados. 3. O único marcado em campo, que foi o que estava impedido ali do Zé Rafael, é o único que eu concordo. O único marcado que foi revisado, eu não marcaria, e os outros 3 que deveriam ser não foram marcados. Então, arbitragem patética, né? Mas ele incentivar, continuar cobrando, trazendo os companheiros para o jogo, é isso que a gente espera do Neymar capitão, né? Obviamente respeitando a equipe do Sport, mas a gente queria muito essa vitória, queria um saldo maior, e a gente sabe que isso no final vai ser importante. Então parabéns a toda a equipe pelo resultado de hoje, pelos 3 pontos, e é isso, agora a gente tem que continuar seguindo daqui para melhor. Você já falou dessa recuperação do joelho, queria que você falasse sobre o seu jogo, um dos melhores seus em 2025, você considera? Cara, fisicamente eu venho bem, né? Venho bem fisicamente, estou me sentindo cada vez melhor. Ó, quando ele fala que ele tá bem fisicamente, ele quer dizer na questão de poder entregar intensidade, né? Dele não cansar, de não ter problemas musculares, né? Então é isso que ele tá querendo dizer sobre vir bem fisicamente. Isso não quer dizer que o joelho dele tá 100%, né? Então são coisas diferentes. Obviamente que com essa lesão agora é triste, é chato, mas não é nada que vai me impedir de fazer alguma coisa. Então... E outra, quando ele fala, deixa muito claro, essa lesão é chata. Ele admite que realmente é uma lesão. Não é só um incômodo, não é só algo pontual, é uma lesão. Ele trata como lesão. E quando ele fala de que não é uma coisa que vai me impedir de fazer alguma coisa, é justamente isso que a gente estava cobrando. É justamente isso que a gente estava falando. Que o Neymar ele precisa se incomodar e fazer algo. Nem que seja só estar lá presencialmente, só estar lá junto com os companheiros, incentivando, sabe? Fazer alguma coisa. Não é decidir a partida. Não é ele ter a responsabilidade sozinho. É fazer algo. E é isso que a gente esperava dele. E ele fez isso contra o Sport. Por isso que eu sigo jogando. Agora é pensar no Santos, pensar em deixar onde o Santos merece estar na Série A e depois a gente vê o que faz. Dá para garantir sua presença contra o Juventude? Com certeza. Valeu, Neymar. Com certeza. Ou seja, ele garante a presença contra o Sport. Óbvio, se até lá não acontecer nenhum desastre
físico ou qualquer coisa que aconteça com o Neymar aí, com certeza ele se garante. Ou seja, pelo cenário de hoje, ele se garante contra o Sport. Falando da partida em si, tá? O Santos pegou um adversário bem fragilizado, o Sport já rebaixado, com crise política, com troca de presidente, com salários atrasados, com um caos que é o Sport Recife hoje. O Santos pegou essa equipe e que não ganhava, inclusive o Sport no segundo turno só ganhou de 2 times, tá? Do Grêmio e do Corinthians, as 2 partidas por 1-0 e coincidentemente fora de casa as duas. O Sport venceu o Grêmio no Sul e venceu o Corinthians na Arena Corinthians. Foram as 2 únicas vitórias em todo o retorno, tá? O Sport vem aí de 6 ou 7 derrotas seguidas, é um negócio absurdo o que faz o Sport nesse Campeonato Brasileiro. Mas a gente tem que lembrar que o Sport contra o Santos, né, lá no primeiro turno ainda, abriu 2-0 no começo do jogo, o Santos teve um expulso e ainda assim conseguiu se recuperar e empatar a partida. Ou seja, mesmo contra o Sport extremamente frágil, o Santos teve dificuldade no primeiro turno. Então não é porque o Sport estava rebaixado, que tem um time fraco, um caos, que era um jogo fácil para esse Santos. Deveria ser, mas isso não foi contra a Fortaleza, não foi contra a Vitória, não foi contra o Inter, que tá brigando para não cair. Ó, de todos os times que estão ali embaixo, eu vou até lembrar vocês, tá? Deixa eu puxar aqui na tabela só pra gente ter uma noção. Mas pelo que eu lembre, ó, da tabela, tá? O último é o Sport, o Santos venceu hoje. O penúltimo é o Juventude, o Santos venceu no primeiro turno. Daí pra cima, Fortaleza, Vitória, Inter, Ceará, o Vasco acabou de subir, mas estava ali embaixo também. O Santos teve dificuldade contra todos esses adversários. Todos. Então o Santos não estava vindo bem contra times mais fracos. Então o Santos vencer o Sport significa sim uma mudança do Santos. Por mais que esteja um time caos político, rebaixado, problema de salário, ainda assim o Santos estava com dificuldades contra esses tipos de adversários. Então não era algo óbvio, tá? A vitória do Santos. Falando aqui por jogadores, tá? A escalação do Vojvoda. Vamos começar pela escalação do Vojvoda. Eu gostei da formação e a forma do Santos jogar. O Sport ia se fechar, jogar fechadinho, usando transição e contra-ataque. O que o Vojvoda pensou? Vou abrir o time. Não abrir o time de se expor, abrir o time com uma amplitude, usar os pontas, usar os laterais. Então ele escala uma linha de 4 com 2 zagueiros, 2 laterais e 2 volantes bem postados na frente dessa linha, que era o Arão para fazer marcação e o Schmidt para saída de bola. Por que o Schmidt e não o Zé Rafael? O Schmidt é um cara que tem um passe mais vertical, ele pega a bola e vai direto no centroavante, ele consegue achar esse espaço de fazer o passe direto no Neymar, no Tiquinho ou nos pontas como lançamento. E ele fez isso durante a partida, durante diversos momentos. E 2 volantes que sabem marcar para liberar os seus 2 laterais. Igor e Souza tinham liberdade para subir até a linha de fundo. E para fazer esse apoio com laterais, tanto Guilherme quanto Barreal, cada um do seu lado, com a perna invertida. Barreal canhoto do lado direito, Guilherme desce do lado esquerdo. Para quê? Trazer a bola para o meio, abrir o corredor. Porque aí, esse movimento do Guilherme com a direita trazer para o meio ia fazer com que ele se aproximasse do Neymar como meia ou do Tiquinho como pivô. E, de quebra, ainda abre o corredor para passar o Souza pelas costas dele e fazer fundo. Então essa era a intenção. E se por acaso Guilherme ou Barreal do outro lado, a mesma coisa em relação ao Igor Vinícius, o Barreal trazer para o meio, Igor conseguiria ter espaço para chegar no fundo para fazer cruzamento, ou aproximação do Tiquinho e do Neymar ali pelo meio. Então tinha essa situação. E até se fosse necessário, numa inversão de jogo, né? De você inverter o Barreal para o outro lado, você tem o Guilherme chegando no segundo pau, e o Guilherme fazendo essa inversão teria o Barreal chegando no segundo pau. Então tem essa estratégia também. Aí, o que acontece? Se por um acaso o Barreal faz a linha de fundo, traz a bola para a direita para fazer a linha de fundo, como foi que o Guilherme fez no último jogo contra o Inter, que ele leva para o fundo e cruza de esquerda, você tem o segundo pau com o Barreal, ou até o próprio Souza chegando, né, pelo meio para poder finalizar. Então você tinha essas alternativas todas de movimentação pelas alas para abrir o time do Sport. Então, para mim, o Vojvoda escala a formação correta. Eu só trocaria algumas peças. Trocaria o Tiquinho, que eu acho que o Tiquinho não tem condição de jogar pelo Santos mais, tanto que fisicamente ele acaba e se lesiona. Eu acho que ali deveria ser o Tassiano, tá?
mas o Tassiano não tinha como jogar, a gente não sabe ainda se foi só uma estratégia, como disse o Vojvoda, ou se foi de fato por ele ter pedido para não jogar por causa de alguma pressão de torcida ou algo que seja. Mas eu escalaria o Tassiano ao invés do Tiquinho ou do Lautaro. O Lautaro entrou e a gente viu que foi o Lautaro. Minha nossa, que terror, Lautaro Dias. E o Schmidt, eu erraria, tá? Admitindo a vocês, eu erraria. Eu escalaria Zé Rafael e não o Schmidt. E o Schmidt foi o melhor em campo. Uma baita partida do Schmidt, foi premiado com gol. Porque o Schmidt conseguiu marcar, fez recomposição, voltou numa velocidade que eu não lembro do Schmidt ter. Conseguiu chegar próximo ali à área para ajudar a armação, fez lançamentos muito bons, acertou passes muito bons e ainda fez gol. Schmidt foi excelente. Eu admito, teria errado, que eu não escalaria o Schmidt, escalaria o Zé Rafael. Então aqui a gente tá para falar quando acerta e quando erra também nas nossas análises, tá? Mas, no fim, achei uma boa partida do Santos como um todo. Gostei da forma como ele escalou o Santos. Não sou da galera que é contra o Guilherme. Acho que o Guilherme, hoje, é um dos que mais entregam pela ponta esquerda. Não à toa, ele deu a última assistência contra o Internacional. Fez a jogada ali do gol do Neymar, foi bem inteligente, segurou e conseguiu inverter rápido no Neymar. Então, teve o lance, inclusive, que o Lautaro perde um gol absurdo, que ele recebe a bola lá na frente, o goleiro sai da área para marcar o Lautaro se atrapalha e perde a bola de uma forma bizonha. É um lançamento do Guilherme, que pensou rápido, recebeu, já ajeitou e fez o passe direto no Lautaro no espaço vazio. Então o Guilherme tem sim qualidade para fazer isso. O problema é que o Guilherme sofreu uma pressão absurda de torcida e acabou sentindo isso psicologicamente, né? Mas enfim, Robinho entrou e para mim entrou muito bem, muito bem. O Robinho deveria ser isso, o cara para entrar no segundo tempo e ir se ambientando no profissional. Robinho não deveria ser o cara para resolver. E eu acho que se o Santos jogar como jogou hoje, né, tendo essa seriedade de jogar como jogou hoje, Robinho pode entrar aos poucos para no ano que vem ser o cara do time titular. Então não deveria ter a necessidade de ter o Robinho. Ele deveria ganhar o espaço de forma natural. A gente tem a troca que entra o Lautaro, desastre, o pior da partida, entrou no lugar do Tiquinho que se machucou. Teve o Roleiser, que eu acho que devia aproveitar melhor as chances que tem, não entrou tão bem assim. O Sport fragilizado, ele não conseguiu fazer uma jogada, não conseguiu finalizar com perigo, não conseguiu colocar ninguém de fato na cara do gol. Teve uma virada de jogo que eu gostei do Roleiser, que foi uma bola que ele toca, o Lautaro devolve de letra para ele e ele inverte de 3 vezes no Robinho. Foi a única jogada assim que eu vi ele enxergar uma solução rápida e fazer um bom passe. Não vi nada demais no Roleiser. Aí a gente tem a entrada do Roleiser, tem do Lautaro, Robinho, o Bom Tempo entrou no final só pro Neymar ser aplaudido, e a outra alteração, quem foi que entrou na outra que eu não lembro mais? Saiu Barreal, saiu Guilherme, eu não lembro quem foi o outro que entrou, agora não consigo lembrar. Entrou junto com... Entrou o Zé Rafael, né? Já falei, né? Então Zé Rafael, Lautaro, Robinho, Roleiser e Bom Tempo. Zé Rafael foi o outro que entrou. Entrou e não conseguiu manter o mesmo nível do Schmidt. Na hora que o Zé Rafael entra, o Santos começa a perder intensidade no meio de campo, o que para mim é uma loucura o Schmidt conseguir entregar mais do que o Zé Rafael como intensidade, que é para mim o ponto forte do Zé e o ponto fraco do Schmidt. No mais, o Santos agora está com a vantagem na tabela de poder estar à frente, né, do Inter. O Santos tem 41 pontos e menos 11 de saldo de gols. O Inter tem 41 e menos 12. Por 1 de saldo, o Santos está à frente do Inter. Depois, abaixo do Santos e do Inter, tem o Vitória com 39. Fortaleza 37. A briga ficou muito acirrada contra o rebaixamento, até porque Vitória e Fortaleza ainda jogam. Fortaleza pode chegar a 40 pontos e o Vitória a 42, o que significaria ficar aí do antepenúltimo com 40 até o 14º, que seria o Ceará, com 42, ou seja, 2 pontos separando 5 times. A briga pode ficar extremamente maluca nesse final de campeonato. Porém, se por um acaso o Santos venceu o Juventude e 2 times ali de baixo, Vitória e Fortaleza, por exemplo, não vencerem, o Santos já se salva na próxima rodada. Então existe a chance, inclusive, do Santos estar salvo já
contra o Juventude. Vamos torcer para que aconteça isso e a gente não dependa do jogo contra o Cruzeiro. Se inscreve aí no canal, deixa seu like, põe a sua opinião aí, como foi a partida Santos Sport. Você esperava uma boa partida? Achou que o Santos ia fazer 3? Achou que o Inter ia levar de 5? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa seu like. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo ou live. Tchau, tchau.